Olá, muito boa noite. Sexta-feira, 18 de maio de 2018. Atualidades Pampa, com esse tempinho frio, essa temperatura baixa, essa chuvinha de molhar bobo, como eu costumo dizer, porque ela não te encharca, né? Ela te deixa aquele cheirinho de cachorro molhado, né? Fica aquela coisa, aquele rancinho. E parece que o final de semana será todo assim. Portanto, é um convite a ficar conosco. Não é bom sair na rua com esse tempo. O povo, você vai entrar num lugar, vai dançar, vai não sei o quê. Quando sair, vai pegar uma pneumonia. Fica quietinho aí conosco, que nosso programa está começando. Aliás... Aproveitando a sua pneumonia, eu quero fazer... minha pneumonia. A pneumonia que falou. Eu quero agradecer duas pessoas. Eu tive um problema de saúde nessa madrugada. Todo mundo sabe que eu tenho Crohn. O Crohn é uma doença de autoimune que ele te pega sem tu saber. E o pai Paulinho, que me ajudou muito espiritualmente, e doutor Estevão Rodrigues. Estevão, um grande abração. Saiu de casa com a Mercedona dele, pediu pro segurança ir com ele, foi lá em casa, me deu uma morfina. Não parava a dor. Não parava a dor. E ficamos conversando, eu e o doutor, sobre o doutor Gustavo. O doutor estava junto? Não, ficamos falando, Gustavo. Vocês dois eram amigo comum do Gustavo. O doutor Estevão passou uma experiência maravilhosa. A paciente entrou no consultório dele. Doutor, eu estou me sentindo feia, gorda, velha, enrugada. O que a senhora acha que eu tenho? E ele disse para ela, a senhora tem razão. Não, e falando, Vitorino, do barco do amor, sabia que eles têm o barco do amor, Magda? Eles quem? O Estevão tem uma lanche que vai pra Lagoa e leva o Ruschel e o Vitorino com a sua esposa. O Vitorino com a sua esposa? Que esposa? Não, mas disse que tava com uma namorada. Não tava Ruschel. Ruschel não sai de mas cima foi do muro. 1812. Se o Chicão me impressionar mais um pouco, vai entregar o telefone. eu tô muito impressionado, Magda. Eu tô muito impressionado, Magda. Não, na época eu tinha uma menina que nós estávamos saindo. Mas faz uns 4, 5 anos isso. Eu pensei, cara, Por isso sabe que ele não teve mais nada, porque ele mesmo contou. Por isso que ele sabe que foi há 4, 5 anos atrás. O barco do amor. Vitorino? Depois disso, tu tá solteiro, sim, coitado. a lancha do doutor Estevão tem uns petiscos, uns whisky, coitado. Petiscos. A gente só não São deixa... petiscos pequenininhos, petiscos. Mas uma lancha começa, tem que ter alguma coisa pra comer a bordo, né? Pega esquito. Sempre tem Ninguém vai pra beira da água sem ter uma coisinha pra comer. E o Ruschel tava sozinho, Vitorino? O Ruschel tava sozinho? Claro que não. No momento da efemérides, eu estava em fevereiro agora. Isso é uma coisa faz uns 4, 5 anos atrás. Eu gostaria de saber o seguinte: o Chicão, enquanto não abriu nem programa de relacionamento, O Chicão destrói os relacionamentos todos da mesa toda. Presta atenção, o Chicão acabou com o programa. O Chicão vai acabar com o estoque do mar, porque o estoque do mar vai ficar embora. Senhoras e senhores, pode ficar tranquilo, você não errou o canal. Isso não é escolinha da professora Magda. Isso é Atualidades Pampa, que vamos botar no trilho. E tem muito assunto. Tem muito sério. importante. E preocupante. Eu disse que eu gosto preocupante. quando a chefia assume comando. Não, primeira coisa. Depois de um ano, mais de um ano, apareceu nesta sexta-feira, e foi até a polícia, digamos, para se entregar, aquela menina, aquela estudante de 13 anos, que, há um ano atrás, numa briga na escola, acabou levando a sua colega à morte. Não vou entrar no mérito, porque não sei se posso entrar, mas as duas eram alunas da Escola Estadual Luiz de Camões. E hoje ela se apresentou à polícia, já acompanhada do pai, da mãe e de um advogado, dizendo que teria permanecido escondida durante todo esse tempo no litoral. Como desgraça pouco é bobagem, se você diz em casa que a sua roupa é mais branca do que a minha, porque você lava suas roupas com omo, não é não, porque não é homo. A polícia descobriu uma falsificação de sabão em pó. Líquido em pó, enfim. O local é aqui em Porto Alegre, no bairro Navegantes. Uma empresa sem regulamentação da vigilância sanitária produzia sabão em pó da sua própria, começou a fabricar de uma marca que pode cobrar mais caro, entendeu? Que beleza, hein? Então, se você acha que a sua roupa é mais branca do que a minha, porque a senhora usa homo, a minha é mais branca porque eu uso qualquer outro, menos o homo dessa gente. Mas que coisa isso? O que eles não vão inventar, Gustavo? Não é uma chinelagem isso? Fabricar sabão líquido.
Não, eu vou contar para você. O gerente, sempre tem um gerente, né? Nunca tem um dono, sempre tem um gerente. O gerente foi preso, o local foi interditado. E isso é porque não encontraram o estagiário, porque se encontra o estagiário, é ele que vai preso. Era o que eu mais temia quando eu estava estagiando lá com o doutor Gustavo. Olha, gente, era estourar o estagiário. 7 funcionários, um gerente, porque tem que ter alguém para ser preso, né? Porque é sempre assim, o bingo, clandestino, e aí prenderam quem? O gerente. O gerente. O gerente. Olha, a gente também, brinca porque e também tá nas casas noturnas que foram pegas fazendo gato de luz e essas coisas também. Quem foi preso? Sempre o gerente. Por isso que eu estou reforçando a tua tese, a tese da gerência. Da gerência. Tem uma casa aí que fez gato de luz, nem me convida mais para ir lá. Mas disse que não era gato de luz. Olha, tem um dragão aqui no meu ouvido. Olha, se for o negócio se for a história do Jorge Careca lá com coisa, não era bem assim a história como contaram, hein? O Jorge mandou olhar lá, pediu perícia, mandou olhar e não era bem assim. Nós já falamos sobre isso. O que fazer isso aí para nós já olhamos, já falamos sobre isso, mas vale agora vamos recordar porque o Chicão levantou essa história assim, que é antiga. Porque assim foi acusado a casa do Jorge. Tá me fugindo do nome. Rambla. De ter gato de luz, coisa e tal. Na época, trituraram ele, detonaram ele. E eu falei aqui, calma, devagar. O Jorge é um cara responsável, empresário da noite. De muitos anos. Não ia se meter numa encrenca dessa de graça. Aí passou o tempo, chamou, viu que tinha um pedido, tinha uma troca de não sei o quê, que não foi feito, parará. Não era bem assim. Então, assim, é muito perigoso quando a pessoa tem uma projeção social, Ruxo, e é acusado de alguma forma. Aí vem todo mundo dizendo... Parem um pouquinho. Acharam uma irregularidade, tá? Um gato. Ele pode não ter responsabilidade. Ele poderia não ter conhecimento. Mas a notícia não foi falsa. Não era um gato. Existiu o gato. Não era um gato, era alguma outra coisa. Era um leopardo. Okay. Era uma ligação errada, mal feita. Tá, ok, mas existia um fato que foi distorcido. Mas como é que deu no jornal Valor até? Pois é. Como é que tu acha um gato e acha o valor junto? O gato tem o valor pendurado ali, aquilo é prova de que a matéria tinha componente de chutometria e virou uma fake news. Quer dizer, tinha uma irregularidade? Tinha, mas não era aquilo que disseram. E nesse meio tempo, um empresário, um cara sério que trabalha na noite, foi xingado, foi... Não, eu acho, inclusive, que prejudicou por algum tempo o trabalho dele. E ele sempre foi um cara sério, muito, até, né? Um cara, uma família de políticos, né? Não, vamos dizer que ele é sério porque ele é sério, ponto. Não misturou, ele é sério. Não estraga a família dele. Estragou tudo. Ou ele é sério ou ele é político. As duas coisas não combinam. O programa iniciou bem hoje. O programa iniciou bem hoje. O Mardini, te lembra? Eu gosto. Uma pessoa muito séria, ele é parente dele. É verdade. Não, e olha, viveu e morreu sem... ter nada contra ele. Aliás, a única queixa que eu tenho do Jorge é ele ter vendido o Terrama Tex-Mex, né? Era muito legal quando era dele. A comida mexicana? Tu gostava? Era muito legal lá quando era dele. Agora assumiu uns caras lá, mudaram o cardápio, virou uma bagunça, virou um frege. Vamos parar de falar mal dos outros, daqui a pouco nós vamos nos quebrar. O que tu tá achando, Mário? O Mário tá achando. O Mário não sai de noite, o Mário sai de noite. 10 horas ele tá de pantufa e pintão na cabeça dormindo. Conosco aqui. Eu levanto 4h30 da manhã, meu amigo. todo dia na noite. O Ruxo é um homem da noite, eu não sou. O Sapão tá querendo me derrubar, não pode ser. Todo dia. Isto é uma campanha que tu estão fazendo contra a tua pessoa. Eu adoro hoje, meu amigo. Sim, tu gosta? Mas imagina se não gostar. Se eu entrar no rol de inimigo, eu não sei o que ele vai fazer comigo. O destino do programa é esse aí. O Vitorino ficou um ano inteiro me chamando de viado. Acho que legal. isso? Eu fiquei bravo com ele. Tu não te convencesse disso. Gosto dele, ele que me chamava. Dona Magda, eu tenho uma notícia muito importante que eu gostaria de repassar para quem está nos vendo agora. A seriedade nesse programa está horrível. Sobre o que está acontecendo no Brasil. 4.600.000 pessoas são chamados desalentados. É o novo termo criado pela mídia brasileira a respeito das pessoas que não conseguem emprego. E em não conseguido emprego, desistiram.
Simplesmente não procuram mais emprego, ficam em casa, dormindo, vivendo de sei lá do quê, de amigos, vão comer na casa de um amigo, tem um amigo que é dono de restaurante, vão lá, tem outro amigo dono de sei lá do quê, vão lá, vão levando a vida, vão empurrando. E assim vão indo. E vão indo. Café da manhã Isso, no lugar, almoço isso. no outro, janto no outro. Esta é a Quando situação. tem que ir pra casa, tem quem faz a comida. Leva uma comidinha pra mim. Aí some-se aos 27 milhões de brasileiros, inclusos aqueles que estão desempregados, os 13 milhões e 700 e o restante de pessoas que têm o subemprego. Camarada vai vender sorvete lá no norte, coco, vai vender meia na rua da praia ou qualquer outro lugar, camelô, sei lá. Quer dizer, profissão que não paga imposto, que não paga nada, porque ele tem que ter algum dinheiro para poder sobreviver e poder comer. Essa é a situação que está o nosso país na atualidade. E hoje eu ainda comentava pela manhã na Rádio Pampa que não tem um dia que eu não abra o programa às 6 horas da manhã, falando de coisas assim parecidas, inerentes a tudo isso, ao status que vive o Brasil de quase Venezuela. Quase Venezuela. Nós estamos chegando perto daquele país, um belo país que agora o presidente vai se reeleger, porque a eleição já está combinada, domingo, dia 20 de maio vai ter eleição na Venezuela. E ele vai ganhar, já está Vai ganhar, já está tudo combinado. A oposição está toda na cadeia. Está tudo na cadeia, etc. Que vão dizer a mesma coisa aqui. Mas Sérgio Maduro não é favorito agora? Tem um Não, ele vai continuar. Não, ele vai perder, ele vai perder para abstenção. E eu quero dizer para vocês abstenção tá que a solução está no trabalho. Não existe perspectiva de trabalho. Então, o que faz dar dignidade? O homem é o trabalho. Não existe outra coisa. O camarada se sentir útil, trabalhar. Mas aí trabalhar por um salário muito baixo. Mas, meu amigo, se você não ganhar alguma coisa, você não tiver um endereço, você não tiver uma atividade, você sucumbe perante a sociedade. Você não existe mais. E tem uma outra coisa, não sei se tu vais concordar, mas me parece que vem ao encontro do que tu estás dizendo. Como tem pessoas de todos os níveis de escolaridade desempregados, mesmo que o trabalho oferecido seja de nível médio, aquele que tem um grau maior de escolaridade abraça, ocupa o lugar, é o escolhido. E os que têm menos continuam, porque agora está cheio de engenheiro, arquiteto, jornalista, todas as profissões de gente desempregada, de gente que achou uma saída em casa, a mulher faz bolinho, ele faz não sei o quê, sabe? É ou não é, Marco? Eu sei. Aí não tem emprego. O Vitorino não teria problema, o Vitorino ia vender croquete. Por que isso? Porque croquete é bom, croquete. E você certamente compraria muitos deles. Mas evidente é bom fazer bom croquetaço. Croquetaço é bom. Croquetaço é bom. Aí uma empadinha. Magda. Só um pouquinho. Não tinha nada que ter te metido a besta, levou nos dedos. Não, mas não levei nos dedos, porque eu já vamos tirar do ar, Marco. Vamos tirar do ar. Empadinha, vender empadinha. Não, eu tô brincando. É uma coisa séria. É sério. Esse negócio do desemprego, falando sério, ao cabresto daquelas informações que saíram ontem sobre o desemprego no Brasil, hoje saiu a tabela do nem. Sabe o que é a tabela do nem? É o que nem trabalha e nem estuda. Terrível. Magda. Quase 25%. De cada 4 jovens entre 16 e 29 anos no Brasil, de cada 4, 1 não trabalha e não estuda. É muito horrível. Nós não somos um país de vagabundos? Vou repetir. De cada 4 jovens entre 16 e 29 anos, 1 não trabalha e nem estuda. Mas será que a palavra é vagabundo? É. Tu acha que a palavra é vagabundo? É. Será que não é esse é aquele que tem uma casa maravilhosa, uma mordomia maravilhosa? Não faz nada disso. Continua sendo vagabundo. Magda, tem bastante emprego aí. Tu quer um eletricista? Tem, Chicão. Tu quer um eletricista? Não tem. Tu quer um marceneiro? Não tem. Cara para hidráulica? Não tem. Os caras só querem ficar na paz de Chagas com o escritório lá. Tem razão. Não tem. O Chicão tem razão. O médico tem cheio de emprego. Ao contrário ninguém quer ir para lá. Isso é verdade. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde a atividade laboral chamada instantânea
momentânea, né? Atividade laboral, a atividade manual é valorizada, chama um cara para consertar a tua máquina de lavar roupa nos Estados Eu Unidos. tô com a minha estragada, não tem ninguém para Não, nos Estados Unidos. comprou uma nova, é melhor. Bota a máquina fora e compra Mas é outra. que lá não tem, a televisão, não bota a arruma televisão nada, fora e compra outra. não arruma Aqui nada. a gente tem que consertar. Tenta achar alguém para Não consertar. consegue, Gustavo. O cara quer 50 pila pela visita, 50 pila pelo orçamento, não sei quanto para arrumar. E Vou te 50 contar pra uma te dar um coisa, bom dia. e se ele tiver capacitação para resolver o problema. Porque tá cheio de truque. Eu tenho um excelente profissional. Aliás, quero mandar um abraço para ele, que ele é nosso telespectador assíduo, o Paulo, lá de Cachoeirinha. Ele é um excelente eletricista, excelente profissional. Aquele cara que tu tem um problema em casa, chama ele. Sim. E ele é competente mesmo. Só que assim, ó, você liga pro Paulo, doutor, eu tô aqui em tal lugar, tá Belém Novo, tá na Restinga, tá não sei onde, de lá pra não sei onde. Vai dar pra mim passar amanhã ou depois da manhã? Eu posso passar, sabe? O cara que trabalha, sério, tem trabalho, tem. Mas tem que trabalhar, né, amigo? Mas não quer ficar tudo vagabundo. Tem que trabalhar. Aí tudo. Quer ficar andando de caranga, desfilando. Ou então quer ser militante. Militante. Olha aqui, ó, presta atenção. Tu sabe que Presta tem atenção. uma nova rolando na praça aí agora. Tem um projeto que vai entrar em Brasília propondo a colocação de anticoncepcional na mortadela para impedir a reprodução de certa categoria ideológica. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Isso é muito humilhação. Não, é muito. Eu acho isso aguento. muita falta de respeito. Por isso que ele vai vender Por que com croquete. mortadela? Que barbaridade. A família Mortadela vai te processar. Olha aqui, ó. A nossa telespectadora, dona Márcia Rodrigues, que mandou um WhatsApp para fazer um questionamento, pedir uma informação, ouvindo o que vocês estão dizendo, ela diz assim, ó: me desculpe, mas meu filho tem 18 anos e não é vagabundo. Ele não consegue emprego porque não tem experiência. E ele ainda é bem jovem, né? Tá entrando Ele no estuda, mercado por de acaso? trabalho agora. Talvez não, né? Talvez até estude, mas precisa trabalhar. Então eu vou dar uma ideiazinha. Olha aqui, ó. Sesc, Senai, SESI, Casa Rural, são dezenas de instituições que oferecem cursos gratuitos de capacitação profissional. Profissionalizados. Gratuito. Os cursos do SESC, do SENAC, esses cursos são cursos gratuitos, sim. Eles oferecem os cursos de capacitação. A Prefeitura de Porto Alegre tinha curso de... A Prefeitura de Porto Alegre tinha curso pré-vestibular, sabia? Sabe por que terminou? Por falta de aluno, porque era grátis. Os caras querem pagar no unificado. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Marcos de Porto Alegre, ele tá alucinado. Chega. Até quando vamos ter que pagar a roubalheira da Petrobras? A gasolina subiu de novo hoje. Subiu hoje, novo. Quinta vez em 5 dias. Não, uma vez por E o cada Brasil dia. está comprando da Bolívia a gasolina. Todos os dias. Agora tu vê que absurdo, que encampou a Petrobras. Vê cá, esse Pedro Parente não tem parente, né? Não. Esse Pedro Parente é o cara que tá nós matando. Esse é o cara. Olha, Pinocheira, brincadeira com esse cara. Deve ser muito forte de bastidores, né? Muito Deixa eu dizer uma forte. coisa aqui, ó. A Elisete de Carazinho diz que concorda com o Vitorino. Amigo da Magda. Olha aqui, Parente ó, olha da aqui que tem uma lambança sobre minha própria pessoa. Opa! Bem-vindo ao clube. Olha aqui, ó. Magda, sua linda. Sou tua fã. Não é esse do colar maravilhoso. Aline Duarte. Magda, esse colar é da... eu quero mandar um drops, Bettina Werner. Quer dizer, é meu, mas é a grife Bettina Werner. A Bettina que faz Werner. roupa interessante, né? Só acessórios. Eu queria mandar um abraço, um beijo para a Valdécia, que é a mulher que é a presidenta do fã-clube Chicão Tofani de Viamão. Ela é uma gata muito bonita, tem um detalhe interessante. Ela é tratadora e tem coleção de cavalo, sabia, mano? Que beleza. Cavalo, quarto de milha, garanhão preto. Isso é uma coisa que eu pensei que não existia mais isso aí, que era só na hípica. As pessoas do interior não Sim, estão custam uma aqui fortuna manter. Custam uma verdadeira fortuna. Sim, custam manter um cavalo é tão mais caro que uma pessoa, porque a ração de um cavalo é brincadeira. O senhor não tem nenhum E tu cavalo ainda na tem sua que casa? entender o que ele quer, porque ele não fala, né? Não, e você sabia que cavalo... Sim, ó, o assunto é uma coisa fantástica. Por favor, doutor Russo, vamos introduzir um assunto relevante. Vamos lá, então eu quero dividir com vocês a minha preocupação, porque o doleiro da Lava Jato fugiu. Bem fugido. Bem fugido. Porque fugiu de transatlântico. O que eu, na verdade, quero dividir com vocês é a minha inveja. Porque ele só operou 100 milhões
de dólares no câmbio negro. E aí fizeram essa injustiça de colocar no inquérito da Lava Jato. E aí ele deu uma desaparecida, ele foi para a Europa. Só que ele montou uma versão extremamente simpática. Ele está muito doente, e que a doença dele não dava para tratar no Brasil. Não, é porque sem vergonhice, né? Sem vergonhice não se trata aqui. Mas não é essa que ele alega. Ele alega uma outra doença. Está todo mundo contaminado. Ele foi para a Alemanha. E aí ele deixou a Polícia Federal mais braba ainda. Claro. Porque, na verdade, ele foi para a Polícia Federal alegando que iria se tratar de uma doença que, na verdade, a Alemanha não tem nada a ver com a doença, não é uma medicina mais avançada. Não é referência. Não é referência nenhuma para a doença que ele tem, mas que casualmente ele tinha dupla cidadania na Alemanha. Coisa. Então é mais um que está foragido, vou dar o nome dele, o seu Renan Maurício Loeb. Tá? Aí, então, é o segundo, é exemplo do doleiro dos doleiros, que também está fugido, né? Então, essa turma aí vai sair um procura-se. E a defesa está tentando um habeas corpus para ele aqui, alegando que ele, quando saiu em tratamento de saúde, ele não sabia que havia uma operação que iria pegar. E aí, então, ele está em Portugal, mano. Tem que ir para Portugal. Olha aqui, falando em doença, o que cada vez mais deixa a gente preocupada é todo o dia nós temos uma notícia de casos que aparecem ou de falta de descoberta do que é que está causando, que é o número de casos confirmados de pessoas com toxoplasmose em Santa Maria. Já são 352 pessoas, sendo que nós falamos essa semana que 2 bebês morreram de toxoplasmose. Isso é uma coisa assustadora. Foi feito um novo balanço pelo nosso governo e pela prefeitura, justamente nesta sexta-feira. E entre estas 352 casos, entre essas vítimas, estão confirmadas 27 gestantes. Olha que pecado. Porque 27 gestantes são 54 pessoas. Exatamente. Além de colocar em risco a mãe, são as deformações que o feto pode apresentar e depois que horror. Nascer Olha aqui, ó, o seu Mateus do Partenon, ele disse: boa noite a todos. Ontem, a Magda saiu com um senhor parecido com o Bocelli. Ele tem um Del Rey azul mineral, do ano de 1988 e fuma Charme. Seu Mateus, como o senhor é querido. Que retrô. Também gosto muito do senhor. Imagina eu toda de cor-de-rosa num Del Rey azul, ficou um contraste, ó, maravilhoso. Dona Magda. Fala, Marcelo. Mas eu não sei se recebo essa notícia, desculpa, Maria, mas não sei se recebo essa notícia como uma denúncia ou uma acusação. Eu acho que está mais para deboche. Um jornalista britânico do jornal Financial Times, que é o principal jornal de economia da Europa, ou um dos principais, publicou uma reportagem muito interessante sobre o juiz Sérgio Moro. Ele disse que o juiz Sérgio Moro hoje é a maior personalidade da América Latina e disse mais, que com o Sérgio Moro acabaram-se 5 séculos de impunidade no Brasil. Eu achei que esse artigo publicado no Financial Times, que é um jornal de grande expressão e que nunca publica, meu caro Vitorino, alguma coisa elogiosa ao Brasil. É verdade. Sempre o Brasil está falido, o Brasil é isso, é impressionante. Quantas vezes eu já disse, mas esse jornal quer acabar com o país. É verdade. E é verdade, quando o Brasil, naquela época de euforia, isso, quando o Brasil passou em 2 ou 3 meses como potência superior à Grã-Bretanha, ao Reino Unido naquela época. Então, esse jornalista, não sei se eu tenho o nome dele aqui, tem o nome Joe Leary, é o nome desse jornalista, publicou e dizendo isso, que o Sérgio Moro encerrou 5 séculos de impunidade no Brasil. Eu acho que essa notícia é fantástica, pois pelo menos lá no exterior tem um brasileiro que é reconhecido pela sua capacitação, embora as pessoas digam que isso aí foi julgamento político, que não havia nenhuma prova, que não havia nada, como esse negócio aí dessa senhora, a senhora Gleisi Hoffmann, né? Ela disse que é tudo invenção, é tudo jogo político, R$1 milhão, 885 mil que eu teria recebido. Sabe dessa notícia que pessoas ligadas ao Bolsonaro em Porto Alegre, que eu sou amigo, mantenho contato toda semana, disseram que se o Bolsonaro vencer a eleição, convidaria o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. E ele não vai aceitar. Mas ele poderia ser. Eu não quero fugir do tema. Poderia, mas ele não vai aceitar. Eu não quero fugir do tema. Eu não quero fugir do tema do Mário. Exatamente porque nós na bancada aqui temos defendido e muito de que o Brasil está mudando. Hoje as notícias são várias. Nós temos a prisão do Zé Dirceu,
Nós temos aqui o inquérito que está tramitando com o senhor Jucá e o senhor Renato Calheiros, né? Nós temos a da Geise Hoffmann, que também vamos repercutir aqui na bancada. O Brasil está mudando, pessoal. Eu não personalizo. A figura está personalizada no Sérgio Moro, que é o juiz, né? Sim. Mas, na verdade, está muito. A polícia, a Procuradoria da República, a Polícia Federal, a Polícia Federal, TRF4. Que postura, hein? Então, nós temos várias instituições dando a resposta. Então, por isso que eu, às vezes, me torno um entusiasta e vem aquela avalanche de notícias ruins, mas nós temos tido notícias boas. Pessoal, o número de condenações que tem, os números de inquérito tramitando, não está escapando ninguém. E há partidário, porque no início havia a ideologia da discussão. Porque é o partido A, porque é o partido B. Hoje está provado, eu tenho aqui hoje 3, 4 notícias para debatermos e de todos os partidos não vai escapar ninguém. Então a limpeza ela é total, pessoal. Então se personaliza nele, eu não vou discutir em quem vai se personalizar, mas eu queria homenagear as demais instituições que são responsáveis por isso que está acontecendo no Mas país. é golpe. Deixa eu voltar ao assunto Bolsonaro. É golpe. É golpe? Tá, golpe. Então fica quietinho aí, da gola alta. Olha aqui, ó. Dá patinha. Dá patinha aí. Já passou. O Mário sofrendo, tem que conviver com essa imagem. Não, enquanto eu tô fazendo carinho no Vitorino, eu tô dando tapa, empurrão nele, que ele não se comporta. O Carlos de Montenegro, presta atenção no serviço. O Carlos de Montenegro, que é casado com a Aline, para quem ele pede abraços e beijos, Aline. Ele pergunta pro Chicão, e eu quero estender para todos vocês a pergunta, porque eu também tenho curiosidade. Como Bolsonaro poderia governar o Brasil sem ter a maioria no Congresso? Ele não teria que ceder vagas no governo para partidos como PT, PMDB, PSDB? Grande abraço a todos e tal, enfim. Chicão, depois eu acho que os eu acho que a ideia dele é uma ideia brilhante. Um ministério de notáveis e ser presidente mandar no Brasil na base do canetaço. Não dá. Dá sim. Entra uma emenda, o Congresso não aprova, vai para a televisão no outro dia. Olha, o Congresso não aprovou por causa que os deputados tal, não votaram, pressiona a população em cima do Congresso. Isso é uma forma de não fazer um leilão de cargos, Magda, que seria lamentável, né? Seria um método de coação, vai para a televisão dizer, olha, nós temos esse projeto... Mas tem que entregar, se é uma coisa que a população quer... Mas isso eu vou dizer para vocês. Isso eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o doutor Jeremias Bonamigo, que é integrante, está entre o grupo de pessoas que fundaram o Partido Novo, tá? Lá naquele salãozinho de festa, de um prédio, enfim. Doutor Bonamigo. Ele é um jovem, mas ele é um advogado, né? Então eu estou chamando ele de doutor Bonamigo. E ele, eu conversei, eu fiz a mesma pergunta para ele, sabe? Eu fiz a mesma pergunta para ele numa conversa que nós tivemos. E aí ele diz, olha, a gente até... pensa, olha, observa o Bolsonaro, enfim, mas aí tem aquela coisa, as pessoas são tão agarradas às coisas, sabe, aos partidos e às benesses, sabe, que elas vão ter que se ajeitar e ele também vai ter que escolher algumas pessoas, só que ele vai dar as regras, claro, as regras do jogo, sabe, quer dizer, ele vai, então, se tu quer trabalhar aqui, tudo bem, porque realmente sozinho ele não vai governar. Não tem como. Não tem como. A questão é muito mais profunda e gostaria de viver nesse mundo que o Chicão imagina que vai existir. Eu acho que não é. Mas, na verdade, não funciona assim. Nós temos... Quem sabe nós troquemos agora os nossos senadores, os nossos deputados e a gente comece a criar uma nova história. Mas nós sabemos hoje que há um mecanismo de trancar as verbas e não anda o país, não anda a economia. Então, a represária, se tu realmente precisas, talvez esse Ministério de Notáveis, isso sim é uma brilhante ideia, pessoas que seriam... Todos os candidatos dizem a mesma coisa. Estariam acima disso, mas ainda assim... Ele quer militares. Ele já disse que grande parte do ministério dele vai ser de militares. Mas o que eu digo, Gustavo, é que os senadores e deputados eleitos não serão militares, serão pessoas de partidos e que vivem. Então, o sistema exige a negociação, exige transigir, né? Que é o processo da democracia. E esse sistema, eu acredito que o Chicão propugna, até ele é importante em questões
em questões assim pontuais, em questões relevantes, mas o dia a dia, a volta seria em questões menores, quando começa a trancar a economia, a trancar as medidas que seguem, não aprova projeto nenhum e a coisa não anda, e aí a culpa sempre recai no presidente. Mas então eu acho muito difícil. Sem compor, eu acho muito difícil. O ataque na Síria, o Trump não pediu para o Congresso. Ele não pediu autorização para o Congresso para lançar os mísseis na Síria. O presidente pode fazer isso. Mas é diferente do que a gestão cotidiana, Chicão. Nós estamos falando da gestão do país, coisa de interesse do governo e o Brasil precisa mudar muita coisa. A gente está bem bagunçado, temos estrutura. Tem que arrumar a casa, Esses últimos 20 e tantos anos, do Fernando Henrique para cá, o país virou uma esculhambação. E não vai ser fácil, né? Cabidão de emprego. Gustavo, mais da metade está na Lava Jato. Dos deputados de 500, mais da metade estão no Lava Jato. Como é que tu vai consertar com essa turma? Não tem interrupção, mas como é que tu vai consertar? Mas é verdade, não tem como. E junte-se a isso um outro problema grave. O diário oficial só engorda a cada governo. Quer dizer, hoje de cada 5 trabalhadores formais no Brasil, um está pendurado num emprego público, seja no município, no Estado ou na União. Agora, não tem dinheiro para isso. Me permita dizer que tudo isso já começou na época do senhor Sarney. Porque o senhor Sarney, eleito ele não foi, né? Ele assumiu o cargo ali em função da doença do Tancredo. Então ele teria 4 anos de governo. Aí eles inventaram uma emenda lá para ele fazer mais um ano. E para conseguir que os deputados votassem, ele começou a distribuir, através do Ministério das Comunicações, do Antônio Carlos Magalhães, que então era ministro, começou a distribuir rádios e televisões para os seus acompliciados, especialmente seus amigos. Nordeste. Isso, lá está tomado de rádio e televisão, todos eles, inclusive o próprio Sarney é dono da TV Mirante, ele é dono da TV Mirante, associada, afiliada da Globo no Maranhão, dono de jornal, dono de rádios, etc. O Collor é dono da Globo na Lagoa. Sim, isso já foi daquela época já, o Collor, sim, ele é sócio lá da TV Gazeta de Alagoas. Foi dado, então. Então, aí já começou com o Sarney. Do Sarney entra o Collor daquele escândalo todo. Depois entra o Itamar, que aí que houve um plano real, que foi um governo mais simples do Itamar. E depois já se sabe o que aconteceu nesse país com o Fernando Henrique. Foi o que menos se teve expectativa. E foi o mais positivo. Historicamente ele está se mostrando positivo, né? Era uma figuraça. Agora, essa coisa da evolução, a forma como o Bolsonaro poderia reger o país, vai apresentar uma série de dificuldades para ele, isso está previsto. Só que tem uma coisa, talvez o Bolsonaro tenha que adotar algumas medidas à la Trump, viu, Chicão? Do tipo, faz, depois eu vejo como é que fica. Depois a gente vê como é que fica. Que foi a porque não sei o que, a gasolina tá cara, muito bem, demite toda a direção da Petrobras. Vai o coronel tal assumir a presidência, não sei o que, mas ela não pode, e depois eu converso com os acionistas. Primeira gasolina vai baixar para R$3. Abaixo. Não, lógico, mas Gustavo, tu vê, essas decisões são de governo. No sistema atual não adiantaria trocar o presidente, porque não é o presidente da Petrobras que resolve dizer assim, eu vou cobrar a gasolina X. Não, é uma decisão do Ministério da Fazenda, mas muito acima. O Bolsonaro como presidente... troca o ministro. Peitaria. Isso, troca o ministro. Porque isso é uma política. Você já imaginou, por exemplo, esse presidente do INSS lá, que foi indicado pelo PSC... Foi pra rua, cara. Botou o cara pra rua. Você acha que o Bolsonaro ia deixar barato? Ele ia chamar o presidente do PSC, vem cá, que porra é essa que você me indicou aqui? Isso sim. Quem é esse cara que você me indicou? De onde você tirou esse negócio? O pior é que é assim mesmo. De onde você tirou esse negócio? Entendeu? É isso que precisa de autoridade. O Michel Temer não falou no INSS, que é uma das instituições mais importantes do país, porque cuida do futuro dos brasileiros. O presidente do INSS fez essa lavagem e o presidente da República não disse uma palavra. Por que não falou? Porque ele está comprometido com aquele partido. Óbvio. Mas essa assim, é a forma nefasta tu vai esperar que ele diga alguma coisa? O cara comprometeu o seu governo com o PSC, então pulou da janela, né? O Gustavo Vitorino, olha aqui, ó. Já sei. Onde tem curso de cabeleireira grátis? Do governo, não é do governo. O Senac, o Senai, eles não são do governo. O Sistema S não é governo. Não é governo e oferece com os aqui, ó. Todos são mensagem muito bonita aqui. Pela indústria, pelo comércio. Isso. E isso é um equívoco que as pessoas fazem ao longo da vida. O Sistema S não
é do governo, não tem nada. E é das poucas coisas que funcionam direito nesse país. É das poucas coisas que funcionam. Porque... Olha aqui, a dona Regiane Chinoff mandou uma mensagem interessante, Magda. Ela disse assim, boa noite, estou assistindo o programa, gostaria de dizer que o meu filho completou 18 anos, foi no Senai e já conseguiu o primeiro emprego. Está fazendo o curso de técnico de contabilidade também. Ou seja, quando um jovem quer, sim, oportunidades tem. Tem que procurar, né? Parabéns pelo programa. Então deixa eu te dizer. Dona Regiane Chinoff, obrigado pela sua participação. O nosso telespectador, ele assim, numa coisa, ele falou do grátis, ele disse, minha mulher não achou. Senai pago, SESC tem que estar trabalhando para ter direito, portanto, para desempregado, está fora. Prefeitura não dá, Estado não dá, realmente não dá, porque não dá para misturar. Então eu lanço um desafio aqui, coloca cursos profissionalizantes grátis, bota no Google. Cursos profissionalizantes grátis na sua cidade, bota Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, onde for. Mas é que... Cursos profissionalizantes grátis, põe ali e vai ver como tem. Muito bem. Sim, tá. Olha aqui, ó, fico pasmo ouvindo os noticiários, o aumento do preço da gasolina. Vejo o pessoal se queixando, mas segue comprando. Me lembro que na década de 80 o boicote funcionava, mas hoje não, pois embora descontentes, o povo segue consumindo. Já penso se voltasse o tempo dos boicotes. Acho que um pouco dos problemas seriam solucionados. Mas o povo só está preocupado com a direita e com a esquerda. Coxinhas e mortadelas. Enquanto isso, o país se dissolve. É o que diz o Marcelo Denilson. E eu concordo com o senhor em gênero e número. Boa noite, bancada mega simpática. Assisto todos os dias o programa, às vezes vivo ou a reprise. Gostaria de fazer um comentário sobre a inclusão. Esta lei que simplesmente coloca o aluno em sala de aula do Estado, sem suporte, sala especial, monitor ou acompanhamento. Fico muitas vezes sem palavras para descrever a minha indignação, pois não tenho preparo para esse tipo de aluno e sinto que mais posso prejudicar do que ajudar. Olha, uma professora fazendo uma meia-culpa e se confessando. Faço o possível, mas minha formação é em ciências biológicas. Comentem, mas principalmente como mudar essa condição. Obrigada pela atenção, Silvana de Cachoeirinha. Mário, tu que é da área da educação. Não, eu adoro a educação. Não, eu acho que... Pode não ter, mas gosta. Mas sentado ao seu lado, eu só posso aprender coisa ruim. Não vamos desviar o negócio. É só para o senhor disse um nome feio agora, aí que eu fiquei horrorizado. Pois nome feio, coisa maconhada. Mas eu sou antigo mesmo. Eu sou antigo mesmo. Não, eu acho o seguinte... Não diz nome feio pra mim. O Nenê aqui. O Nenê vai te castigar por orelhinhas de burro. Não, sobre isso. Hoje, por exemplo, eu recebi uma crítica violenta lá na Rádio Pampa, de um ouvinte da Rádio Pampa dizendo que eu só falo em livros e educação. Pô, só isso? Que eu só falo nisso, mas uma crítica forte, que tem outras coisas para falar, por que só fala disso, por que você só fala disso? Não, eu não falo só disso, eu falo de muitas coisas, mas entre essas coisas eu falo dos livros da educação, que o princípio da educação começa em casa, evidentemente, vai para a escola, e os livros é que dão uma visão ampla do mundo. Então é isso, você tem que aprender. Eu tenho um exemplo na minha casa, eu tenho um neto de 16 anos, o Tiagão, com 16 anos, está trabalhando como menor aprendiz. Ele mesmo foi lá, arrumou e tal, trabalhando, parece que ganha 500, 600 reais por mês, mas tá ótimo, só trabalha. Estuda num período, no outro período ele é menor aprendiz, com 16 anos, vai fazer 17 anos agora, esse meu neto. Então eu achei louvável a atitude do menino, porque foi iniciativa dele. Então o jovem, Vitor, ele tem que ter iniciativa. Claro. Não é o neném que você falou, nem, né? Não é neném, nem trabalha nem estuda. Então ele estuda e trabalha. E o garoto tá contente, tá todo feliz da vida, diz, olha, isso vai te dar isso, vai te dar uma atividade, vai te sentir mais útil, tu tem o teu dinheirinho, aquelas coisas todas que é necessário. Qual é o menino, o adolescente que não gosta de ter o seu dinheiro? Mas tem que fazer por isso, tem que aprender. Agora, o grande projeto desse país é o projeto educacional. Qual é, Vitorino? O projeto educacional que nós temos no país correndo. Qual é o grande projeto educacional? Nenhum. Não temos absolutamente nada. Somos a pior escola, né, da América Latina, é o Brasil ganhando, como diz o próprio Vitorino, apenas do Suriname, e eu não sei se nós não estamos... Se ainda estamos... Porque o Suriname botou um telhadinho lá na sala. Atenção, fala, Gilberto. Não, quero fazer uma defesa, talvez, de pessoas que estejam deprimidas, que estejam com problemas há mais de um ano procurando emprego. A gente distorceu um pouco da ideia de que nós não temos o pleno desemprego. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados no país. O que nós estamos dizendo é que as pessoas têm que buscar capacitação
capacitação tem que potencializar a possibilidade de conseguir esses empregos mais altos, empregos, porque a gente tem acompanhado também pessoas nos programas que fazem, né, de pessoas mostrando há um ano, apresentando seu currículo, apresentando em alguns lugares, em alguns setores que estão esgotados. Então vai dar uma ideia que a bancada está insensível aos 14 milhões de desempregados que nós já temos, né? Não é isso, mas é buscar captação, buscar diversidade. Bem, eu era de uma atividade, mas essa atividade está cheia, não tem mais espaço para ela. Então se busque nesses cursos que os colegas estão lembrando ali e busque a diversidade onde tem a vaga. O problema são esses chamados desalentados que eu falei, os 4 milhões e 600 mil. E 65% deles estão no Norte e Nordeste. Não tem capacitação profissional. Sai no Facebook apelos desesperados de pessoas pedindo que tem algum emprego, você tem alguma coisa, eu estou fazendo qualquer coisa. Então, assim nós não podemos passar a ideia de que nós achamos que quem procurar emprego acha. Não. Tá muito difícil. Eu falei, não tem. Muito difícil. Falei ontem, nós falamos sobre isso. Mas grande parte desse número precisa ser melhor avaliado por esse prisma que a gente está levantando aqui. Também. Então, assim, por exemplo, olha esse dado do NEM aí. Como assim? De 16 a 29 anos, de cada 4 brasileiros, um é nem estuda e nem trabalha. Aí não. Boa noite. Mas esse não está... Desculpa, mas esse não está depressivo. Esse está nem mesmo. Esse está na boa. Sim, mas esse faz... Mas esse é que eu estou falando das pessoas sérias. Ele está na estatística. Ele está na estatística. E aí é complicado. Ontem, por exemplo... Aí não dá para dizer que é desempregado. Isso, né? E nós avaliamos um outro aspecto aqui também, que é o trabalho informal. O trabalho informal, ele entra deformado nessa estatística. E tem um outro aspecto mais complicado ainda, que é aquele que não está trabalhando e não quer trabalhar. Porque, de alguma forma, ele tem renda, ele, sei lá, mora com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o papagaio, ou como o Mário, tem uma empresa no centro da cidade lá que recolhe todo dia de manhã. Enfim, mas é aquele negócio, entendeu? Então, mas é uma atividade produtiva, Mário. Embora o preço tenha caído. O senhor quer ser meu sócio? Rapaz, mas ele não, porque ele vai ser consumidor e tu vai te falar. Falando estritamente dentro da interpretação... Fica quieto. Falando estritamente dentro da interpretação legal, foi correta a decisão da polícia, pois ele cometeu um homicídio. O que é isso? Nós já falamos de bandido hoje, mas é de hoje isso. Sapatamos desde que então deixa eu consertar uma aqui. Fiquei feliz em ver hoje uma bofetada no preconceito, hein? Uma bofetada linda. Nada como... o Mário daqui a pouco vai lembrar um pensamento aí do Brecht, como é o nome do chatão, aquele que tu gosta? Usa o teu tempo contigo. Usa o teu tempo contigo e deixa o amiguinho. Que é a coisa do cotidiano, que a vida nos traz exemplos. Os ingleses que foram tão preconceituosos, dos hooligans, do racismo, enfim, pois amanhã a Meghan vai estar no casamento junto com a mãe dela. Uma negra linda. Uma negra de olhos claros, lindíssima, americana. Essa Meghan, a mãe dela é negra, ela tem orgulho disso. Ela é negra. Ela é negra. Tu olha as fotos dela da infância, ela tem um cabelo black power total. Sim. Ela, Meghan. Mas assim, é uma bofetada no preconceito. Sem dúvida. E eu achei isso muito bonito. Eu não estava interessado nesse casamento ontem, coisa e tal, mas passei a me interessar e achei bacana por causa disso. Nada como um dia após o outro. Mas aqui entre nós, Marni, o seu William lá podia ter arrumado coisa melhor, né? O William ou o Harry? O Harry. Também acho. Pô, mas parei um pouquinho. Aqui na noite... Eu não entendi o que Parei um pouquinho. Tem umas 200. Presta atenção. A moça é 6, 6,5. Presta atenção no serviço, ó. Presta atenção no serviço. Tem uma coisa... Mas nós não estamos falando de mulher. 6,5. Começou falando de coisa linda, maravilhosa. Já bateu a gandaia. Não. Agora estou dando uma nota para a mercadoria. Não tem nota para... Olha aqui, ó. Isso aí não é pro bico de vocês. Não é pro teu bico. Eu tô falando que a moça... bico. Tô falando que a moça é bonitona, produzida, coisa tal, uma beleza mesmo. Mas não importa, gente. Não importa. Mas tá falando só de beleza. Tô falando só de beleza. Tô dando minha nota. Grego, só beleza. Quer dar a tua nota, dá. Não, eu tô dando a minha nota. Dona Magda. Eu gostaria que tu tivesse mais seriedade nos assuntos. Eu tive seriedade, eu falei de uma coisa bonita e uma moça que tem informação
internacional, ela tem uma formação superior, é acadêmica, ela se formou em ciências internacionais, ela de uma origem humilde, de um pai branco e de uma mãe negra. Daqui a pouco ela se torna estrela de cinema, de série de televisão e de cinema, e daqui a pouco ela conhece o príncipe e vai casar com o príncipe. Não, e vou te contar uma coisa. Ela deve ser maravilhosa. Ela tá falando outra história. Tá, mas ok. É completamente diferente. Eu acho ela bonita. Não, mas Gustavo Vitorino, nós começamos a falar... Eu falei que é bonito, que é digno, tá? Falei tudo que é bacana. E depois você negou o teu próprio comentário. Aí eu falei que eu não acho. Manda ele mostrar a fotografia da namorada dele. Então, mas qual é o problema que tem eu falar que ela não é tão bonita? É que eu quero continuar falando sobre as coisas boas falou que com tem deboche. isso, tá? Quero continuar falando sobre as coisas boas que tem isso. Além do fato de ela ser uma negra, de dependência negra, enfim, mesmo que ela não tenha o cabelo crespo, ela tem sangue negro, né? E que é o mais bacana, como Obama. Ela nunca teve aspirações de conhecer o Harry. Um amigo disse, vamos não sei aonde, vou te apresentar uma pessoa. E o Harry foi lá e foi apresentado para ela. Diferente de outros casos, né? Tá, Gustavo Vitorino? Eu tô quieto. Tá quieto, claro, ele escolheu. Sim, escolheu bem feito para ele. Chicão, sabe o que é isso? É ciúme, é inveja. É inveja. Chicão, é incompetente. Chicão, ela é 3 anos mais velha que ele. Como é que é a nossa tabelinha? A tablita vai com ela com 58 e ele tá com a vovó. Já terminou o seu ela. Mas a família dele é tudo assim. O pai dele tá com uma mulher lá que é da idade da pedra. Aquela mulher mais feia da Europa. Não é a primeira vez que eu vou ter que entrar nesse teu papo e dizer que a outra parte do teu papo é bobagem. Mas o Charles, ele não é certo. A Camilinha? Não é certo, aquela mulher é um horror. Camilinha. Primeiro que ela é... Pelo interior. Mas eu acho que aquela nem pelo interior. Não vai dar. Agora, todo mundo falando que tá muito bonito em Porto Alegre. Muito bonito. E que diz que tu andou visitando cirurgião plástico aqui. O pessoal me diz, eu digo pra em que parte que ele veio aqui? Ele inventou que eu botei uma prótese mamária. Ele é débil mental. Não, mas as pessoas acham. Mas as pessoas são loucas. As pessoas são assim. Não, a Magda é voluptuosa. Vocês têm que entender. Eu vou avisar uma coisa. Voluptuosa. Presta atenção que eu vou falar uma vez só. Exuberante. Presta atenção que eu vou falar uma vez só. Isso vai ter volta. Tá, olha aqui, ó, vai ter volta para vocês dois. Aguardem. Eu não fiz nada, Magda. Eu só vou corrigir. Eu dei o nome errado da presidente do fã-clube, Chicão Tofani, de Viamão. É Valécia Jäger, uma família conhecida lá em Gustavo, tu perdeste eu entregando o cartão do nosso escritório lá pro Belk. O Chicão, a próxima meta do Chicão é namorar um paradeiro de rua. O Belk tem direito a defesa. Gente, olha aqui, ó, nós estamos fazendo um programa de televisão onde ninguém sabe quem é o Belk. E o que vocês comentaram um dia não quer dizer que os telespectadores de hoje estejam vendo. Mas para a justiça todo mundo sabe quem é o Belk, porque é um brilhante jornalista da nossa Rádio Grenal. Estúdio da Rádio Grenal. O Chicão Tofani contou uma particularidade, um segredo pessoal do nosso colega Belk, do Rogério Belk. Rogério Belk, que, aliás, o Chicão nunca faz isso. E o Chicão, olha aqui, ó, colocou a vida do rapaz aqui, assim, ó, com requintes. Ele já está com o nosso requintes de crueldade. Mas ele faz questão, ele diz na Grenal todo dia, Magda. Ele diz que Chicão pode usar essas coisas, que é público isso aí dele. Tá, então tá público. E agora ele se mudou pro veador, então tá no Parou, Chicão. Magda, vamos falar assunto sério. O mercado assustou. Ele adora fazer esse número. O mercado assustou. Qual deles? O público o dólar ou o mercado que vocês estão falando hoje? 3,74 com tendência de alta, continua caindo o índice Bovespa e o que é pior, acima de 83 mil pontos, ou seja, estão realizando, estão tirando dinheiro, estão fazendo o diabo com o Brasil. O pretexto continua sendo aquele, pois é, o que nós estamos enfrentando, na verdade, não. Dólar foi 3,74, fechou 3,77 no fechamento, que tem a realização, e o que acontece? Sempre que você busca explicações no exterior, você cai no ridículo, porque o mercado não é burro. Eu só posso ser burro. O Mário eu tenho certeza que é, o Chicão também. O mercado, os economistas que operam no mercado sabem que
O que está caindo é a moeda brasileira, porque ela cai em relação ao euro, ao iene, cai em relação ao dólar. Não é o dólar que está se valorizando em relação à nossa moeda, é nós que estamos caindo. Então, assim, vem aqueles pretextos, aquelas desculpas inacreditáveis. Aí o presidente do Banco Central diz que as taxas de juros bancárias, elas se justificam por conta das operações e do diabo carrega. Todo mundo sabe que a concentração bancária no Brasil é criminosa. Seu Henrique Meirelles, que vem tocando a economia brasileira, banqueiro e comprometido com os bancos, transformou o Brasil numa selva. Hoje nós somos uma selva. Banco não perde ação em tribunais superiores. Banco consegue aprovar projetos e propostas e emendas em Brasília do dia para a noite. E a gente não sabe o que acontece. Aí o consumidor vem sendo esfolado por conta da concentração bancária que nós temos no Brasil. O juro não vai cair se o governo não agir. E esse governo não vai agir. Então, assim, queda do índice Bovespa, queda nas ações, volume de vendas aumentando porque está todo mundo vendendo, realizando para mandar dólar para fora do Brasil. Os doleiros se mandando e os dólares continuam fugindo também e com tendência de alta. Perfeito. Marne, 4,20 nas eu nos paralelos, eu sei no paralelo. Hora do voucher do valor de R$70 do chalé da Praça 15. Como é que vai funcionar hoje? Hoje é para os telespectadores que usam o WhatsApp, 999-777001. 999-777001. Nós vamos dizer uma frase, você tem que colocar essa frase exatamente como ela será dita aqui, colocar o número de um documento seu, o RG ou o CPF e o seu nome completo, certo? Se tiver a palavra chalé da Praça 15 na frase, porque não é obrigatório ter, mas se tiver, o 15 é com números romanos, um X e um V, certo? Então vamos lá, Gustavo Vitorino, a frase de hoje qual é? Escreve para não dar bronca depois. Vai ter. Não era eu para falar a frase de hoje? Não, tu nunca quer. Tu disse ontem. Não, tu nunca quer. Tu disse ontem para todo mundo. Tu tem uma pronta, fala. Fala. Vamos lá, Gustavo Vitorino. Não, vou falar a frase. Não fala. Chalé da Praça 15. A sensualização gastronômica em Porto Alegre. Chalé da Praça 15, a sensualização gastronômica de Porto Alegre. Isso é uma baita frase. Isso é frase. Parabéns. Obrigado, querido. O senhor se manifesta pouco quando se manifesta. Não, eu não gosto dele. Não, eu faço de conta. Isso é um comercial de Sexy Hot. O comercial de Sexy Hot, por favor, Guxo, bota um pouco de seriedade nesse programa, por favor, na notícia. Eu vou ficar como antipático do programa, porque eu só falo notícia séria aqui. Tu quer, eu não te chamo mais também, tu tá te fazendo? Eu tenho uma notícia aqui. Dona Magda, a Procuradoria-Geral da República quer juntar no inquérito contra o Jucá e Renan Calheiros as provas da delação premiada do Funaro. Vamos explicar esse imbróglio todo, qual é a consequência disso. Na verdade, neste inquérito, o Funaro já tinha deposto, já tinha testemunhado, só que, na verdade, ele depôs no primeiro semestre de 2017, quando ainda não havia feito a delação premiada. Então, ele não tinha entregue a turma. Ele estava meio refratário, só deu uma perfumaria ali. No segundo semestre de 2017, ele fez e abriu a turma, tudo que tinha para contar. É nada mais, nada menos que uma propina de 5 milhões de reais para o Jucá, para o Romeu Jucá e para o Renan Calheiros, para que fosse assinada, e foi, a medida provisória 627 de 2013, que beneficiaria as empresas subsidiárias da Braskem no exterior. Sim. Então, o que ele quer agora, e está com o ministro Fachin para decidir se ele aceita essa prova. A época, governo Dilma. Exato. Sim, o semestre de 2017. Então, o que ele quer? Que essa prova produzida seja emprestada a este processo para que ela produza, porque ali está bem descrito quanto foi o valor, para quem foi as pessoas, onde é que estão as contas, que praticamente garantiria o mérito da questão. Então, isso tá na mão do Fachin, aceita ou não aceita esta prova, para que o processo, então, possa ser julgado considerando essa prova. Perfeito. E
Tá na mão também quem ganhou o voucher no valor de R$70, participou da nossa brincadeira aqui pelo WhatsApp. É o Rafael Rodrigues dos Santos, Chalé da Praça 15, a sensualização gastronômica de Porto Alegre. Rafael, você tem direito a usar este voucher no valor de R$70 durante 30 dias, primeiros 30 dias. Ele tem esse prazo de validade. A partir de amanhã, ele já está valendo. Se você quiser ir amanhã mesmo, no horário do almoço, comer uma feijoada maravilhosa, com esse tempo mais friozinho, é uma boa ideia. Rafael Rodrigues dos Santos, quando você for até o Chalé da Praça 15 para desfrutar desses R$70, você tem que levar um documento que tenha uma foto sua, para evitar que alguém vá no seu lugar, né? Então, um homônimo. Um homônimo. Rafael Rodrigues dos Santos. Não mandem mais WhatsApp, porque já tem esse aqui. Magda. Dona Magda, primeiro, antes de dar a informação, quero mandar um abraço para a cidade de Santa Cruz do Sul e para a cidade de Vera Cruz, que fica a 6 quilômetros de Santa Cruz. Vera Cruz, meu amigo Valdemar Toniski, que é radialista da Rádio Santa Cruz e que está nos assistindo lá, diz que a imagem está maravilhosa lá. A Alzira... Uma beleza. Nossa telespectadora, dona Alzira, também disse que está maravilhosa. Está linda a imagem. É Vera Cruz, do lado de Santa Cruz, o Valdemar lá. E a outra notícia que eu quero dar, uma notícia importante, é sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, isso já se sabia, começou a voltar atrás em todo o seu empenho em fazer, né, as pazes, digamos assim, em acabar com essa história da desnuclearização. Chamou agora o Sul de incompetente, chamando eles, a Coreia do Sul, de ignorante e incompetente. Houve uma reunião em função, tudo isso, das manobras militares realizadas pela Coreia do Sul e os Estados Unidos, com destroyers, aviões, etc., na linha desmilitarizada que divide as duas Coreias, a Península Coreana. Bom, chamou o embaixador norte-coreano, criticou o Sul e disse a seguinte frase: como que permitem que a escória humana fale em sua Assembleia Nacional? Chamou de escória humana. Eu acho que nesse aspecto aí, Mário, tu vai me perdoar, eu acho que a Coreia do Norte tem razão, sabe por quê? Se ela está negociando um armistício de paz forever, para sempre com os vizinhos do Sul, está num clima de lua de mel, já marcaram o dia, tudo, fazer demonstrações de forças bélicas nesse momento não é o momento ideal. Mas eu acho que eles escolheram o momento errado. É o momento errado, já para depois. Estão negociando paz e vão fazer manobras militares. Avião F-16, F-22. Eu vou concluir, então, aquilo que eu havia falado. Agora eu vou concluir, né? Bom, Malício, parabéns pelo... O senhor Chicão Tofone, ele torpedeia. Não, ele atropela. Torpedeia, faz coisa. Então, a realidade é que o clima de animosidade... o clima de animosidade que existe entre os dois países... Então, qual é o empenho de tudo? Eles gostariam de reunificar a Coreia. Eu não acredito, sinceramente, com um temperamento, essa cultura de 60, não vai ter mais. O Sul totalmente ocidentalizado, com empresas maravilhosas, pode ter investimento do Sul no Norte. Isso, e o Sul começar a tomar conta do Norte. Aos poucos, que nem a Alemanha Ocidental e Oriental. Sim, porque a Alemanha Oriental foi um fracasso total, né? Tinha um carrinho lá que era feito de plástico. O Trabant. O Trabant, que era um motorzinho. E tinha um em Porto Alegre. O Trabant, aquele era feito de resina, que não valia absolutamente nada, uma pobreza, etc. Eu tive a oportunidade de atravessar, na época ainda, ali tu sabe, Berlim, tu conhece bem a Alemanha, só uma cidade da parte oriental prosperou, Leipzig. E ainda aos poucos. Em função da universidade. Em função da universidade. E a cidade que mais cresceu, uma das que mais cresceram na Alemanha, a cidade que mais cresceu na Alemanha foi a cidade de Dresden, que é a capital da Saxônia, cortada pelo rio Elba, e que foi bombardeada pelos aliados naquela época, na Segunda Guerra, entre o dia 13 e 14 de fevereiro de 1945, com a morte de 50 mil pessoas instantaneamente. Foi um negócio terrível. Não,
O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de ambos os lados, não tem ninguém inocente nisso aí. Não tem ninguém inocente nisso aí. Foi algo assim que, se as pessoas soubessem, as pessoas lessem a respeito, ouvissem filmes, ouvissem fotografias, as pessoas ficariam espantadas. Muito bem. Magda, eu só quero dar fim a uma notícia que tu deste no início da semana, que impactou a todos nós. Um ônibus com 36 crianças foi perseguido por 3 assaltantes por 20 quilômetros, né? E foram atrás desses meninos. Felizmente, já tinham identificado quem eram esses assaltantes, né, lá em Porto Seguro, na Bahia. E 2 dias depois, esses assaltantes foram fazer de novo, aí não atrás do ônibus. E aí, felizmente, o primeiro já foi pego. E eles têm já a identificação dos 2. É importante que a gente tenha, porque às vezes dá a sensação de impunidade, de que fazem. Não. A polícia de lá já pegou um deles e já tem identificação dos outros 2. Eu quero mandar abraços, beijos, porque eles estão mandando abraço para todos da bancada, para Janice. Ela diz que ela e o marido dela, Leonardo, adoram um programa, gostam de todos da bancada, eles são de São Leopoldo. Eu quero mandar também um abraço para a senhora Imar. Ela é mãe da Regina Lima. Hoje eu estive divulgando lá, junto com as minhas parceiras de Feijoada do Bem, divulgando o nosso evento do dia 23 de junho, né? E a campanha que nós estamos fazendo para recolher dinheiro suficiente para que possamos fazer algumas melhorias na creche da Tia Bete, ali na Vila Bom Jesus, que é fazer uma cozinha nova, fazer um banheiro para as crianças da creche, que tem uma situação lamentável. E aí eu fiquei sabendo que a mãe delas assiste o nosso programa, nos adora, sabe tudo que acontece. Eu quero mandar um beijo muito especial e muito carinhoso para a dona Imar. A doutora Rose Maciel de Gravataí, uma brilhante advogada lá da região que eu conheci profissionalmente, também na nossa audiência, aí fica um abraço. Muito bem. E a Andréia Palmeira, que acabou mandando pelo e-mail a participação dela no voucher com o chalé da Praça 15, mas ela foi uma brincadeira. Anticoncepcional na mortadela é a sensualização gastronômica de Porto Alegre. Andréia, ótimo, maravilhoso. É uma maravilha. E a Nádia Coelho, ela é professora e ela diz: sou professora da Escola Técnica Parobé, os cursos técnicos são totalmente gratuitos e os alunos muitas vezes não precisam procurar estágios ou trabalho, pois as empresas vêm aqui na escola buscar esses trabalhadores, disponibilizando as vagas que ficam nos murais da escola. No ensino médio, a grande maioria dos alunos faz estágio nas autarquias ao redor da escola, que é o CAF, a Procergs, enfim, ou participam do Menor Aprendiz. Estimulamos os alunos a buscarem sempre excelência no que fazem. Temos, sim, os casos do nem, mas não é a maioria. Esta é a nossa realidade. Abraço a todos, professora Nádia Coelho. Olha, essa informação da professora... Excelente, né? E aliás, a Escola Técnica Parobé. O Parobé é histórico nisso, né, Ruxa? Eu lembro que desde... Tentaram acabar com o Parobé, né? Mas eles estão... Eu lembro que a Varig ia buscar os torneiros mecânicos do Parobé. Exatamente. Né? Eles estavam terminando o seu curso e já com vaga colocada. Saíam de garçons do Parobé. Magda, foi... O Senac que faz garçons. O Senac forma Senac. Garçons, barman. O Senac tem curso espetacular. E o Senac ainda dá estágio aí no Vamos lá, no momento sai empregado. O nosso ex-ministro, então, hoje voltou à cela na Papuda. Na Papuda, no Distrito Federal. Ele se apresentou às 14h40 e que vê o seu staff lá, ele fica numa cela coletiva de 30 metros quadrados, com beliche, chuveiro, banheiro, e presos com uma característica, né, que são policiais, políticos, aqueles que têm curso superior, então eles não ficam misturados. Ele é advogado. Com a grande... a classe de políticos está incluída. Então ele pegou por 2 vagas. Ele pegou por político e pegou por um amigo do Vitorino, Flávio Gomes, o Ruxa, disse aqui o seguinte: Chicão, diz no ar e manda um abraço ao querido Vitorino, que é o maior comedor de picanha semicrua. Flávio Gomes, seu amigo. Não, é verdade. Flávio Nunes, desculpe. Flávio Nunes. Eu gosto de carne mal passada. Eu gosto de carne sangrando. Assim. O boi, pra mim, tem que gritar mugido. na hora. Eu também gosto assim. Mugindo, Vitorino, tem mais umas coisas pra ti. Tu levou umas chinelhadas aqui, ó. Chinelhada não é de chinela, é de chinelagem. Chinelagem. Diz pro Vitorino que a beleza dela é a Meghan, a futura esposa do Harry. É maior internamente que externamente. Mas, para ele,
que é tu, a mulher precisa ter beleza e não conteúdo. Por isso, o príncipe é príncipe. E o Gustavo Vitorino é só Eu dou razão pro Gustavo Vitorino, porque ele só falou... O Vitorino é o sapo. Mas é o maior preconceito disso aí, Magno, que eu sou atingido também. O Vitorino disse assim, a mulher não é bonita, ela é feia, tudo bem. Ela pode ser, falar 10 línguas, 50 línguas, viajar pelo mundo todo, ter um alto interior que nem o Marne gosta, mas ela não é bonita. Tu vai querer subir Gramado hoje, nesse frio, com alto intelectual... ou com a beleza. O Vitorino tá certo, esquema grego, eu sou assim. E quem gosta de interior é arquiteto. Exatamente, Dona Magda, tem toda a razão. Eu não sei se ainda tem um minuto que eu posso falar a respeito de um grande compositor austríaco. Vocês dois. Compositor austríaco. Não. Que brasileirinha. Isso aqui é uma obra-prima. É uma obra-prima do maestro Leonard Bernstein com o grande compositor austríaco chamado Gustav Mahler. Esse cidadão compôs as mais lindas sinfonias. E eu já recomendei, esse disco é duplo. Eu ganhei de um telespectador do programa. Oh, que legal. Ganhei de um telespectador desse nosso programa, que me mandou, me trouxe aqui pessoalmente o cidadão. Esse é um disco gravado em Viena, está em alemão. Pela Filarmônica de Viena e pela London Orchestra. Imaginem só o gabarito dessa gravação com o comando do maestro Leonard Bernstein. Esse disco são 2 discos em que você coloca ele com as sinfonias de Mahler. Esse homem era maravilhoso, morreu muito novo, como todo gênio, né? Ele era uma pessoa muito criteriosa nas suas coisas, brigava muito com a mulher, tinha sérios problemas de relacionamento com todas as pessoas e morreu com apenas 51 anos de idade. Mas se você conseguir esse disco, né, ou um CD com músicas, assim, a primeira, a segunda e a terceira sinfonia, eu tenho certeza que você vai adorar. Você coloca para ouvir e fica ouvindo aquelas músicas, você fica enlevado, você vai se sentir absolutamente bem, porque a música faz bem à saúde. A música é essencial para a saúde. É maravilhoso. Principalmente eletrônica. Não, olha aqui, vamos falar um pouco sério agora no programa. Vocês estão levando a brincadeira demais. A dona Lídice já disse que vocês estão sobre essa gravação, Magda. E que vocês se mirem no rosto. 1973, ali atrás, gravado em 73, e a Orquestra Sinfônica de Londres. Isso. A Orquestra Sinfônica de Londres, daquelas orquestras que prioriza as cordas sobre os metais. Então ela é extremamente mais... Outra coisa, a dona Lídice também fala o seguinte... Não empresta. Que diz assim, senhor Vitorino, no Senai todos os cursos são pagos, no IF-Sul aí sim, após prova os cursos são gratuitos. Dona Lídice, a senhora tem toda a razão, só que o Vitorino se referiu aos SESC e SENAC. É o outro lado, é o lado do S do comércio. Esse S do Senai, do SESI é da indústria. Né, Vitorino? Essa é a diferença. Mas mesmo assim, volta e meia eles oferecem curso cobrado. E o comércio paga, então. Não, é assim, Chicão, isso não é uma regra, entendeu? Mas assim, o Senai tem muita coisa, ele faz uma formação profissionalizante das pessoas, entendeu? E é aquela coisa que eu digo, eles são sistemas, como é que se diz, privados. São sistemas privados, não são públicos. E eles fazem o quê? Com aquelas pessoas que não conseguem chegar a uma faculdade, tu faz um curso profissionalizante. Exato, acho legal. Entendeu? E aí, mas o que eu insisto é o seguinte, o sistema S, o sistema S, seja do Senai, seja do Senac, tá? São privados, não são governamentais. É isso que as pessoas... Nessa discussão, rapidinho, então. Até para não repetir o assunto. Só rapidinho. Exatamente. É que as pessoas aqui têm pose de não fazer uma atividade menos digna e vão para os Estados Unidos lá e ligam. Exatamente. Bater prego. Isso é verdade. Mas eu acho que tu tem toda a razão. O pessoal vai para sai de Porto Alegre, vai para os Estados Unidos. Porque eu estou em Los Angeles, eu posso... limpar o banheiro, limpar o vaso, varrer rua. Eu faço um selfie do lado da Promenade em Santa Bárbara, eu sou o canal. Vou para Nova York, eu trabalho no restaurante, na pior condição humilhante, entre aspas, aqui no Brasil. No Bronx. Aí eu faço um selfie na Estátua da Liberdade, eu tô no primeiro mundo. Que primeiro mundo, caramba? Primeiro mundo é você morar em Gramado. Tá lá agora, comendo fondue. Você é primeiro mundo com karate. E o pior disso aí, Chicão Tofani, é o seguinte, é que aqui eles não levam a xícara na pia. Não tiram
não levam toalha do banheiro para estender, para secar na área. Nada eles fazem. Aí vão para lá e fazem isso. Sabes que eu tenho brincado sobre isso, mas que hoje é fashion, usando o termo do meu querido Chicão, que é os jovens irem para o exterior fazer 6 meses, 1 ano. Eu acho que é legal. Eu acho muito legal. Eu tentei que a minha filha fizesse isso, ela não quis fazer. Estou elogiando, mas eu estou dizendo que tem sido a pós-graduação da educação dos filhos, porque lá eles têm contato com uma realidade de efetivamente ter um regramento, de precisar trabalhar para ter a sobrevivência, ter que aceitar comando, porque a dificuldade do jovem hoje, com toda essa benevolência que nós temos de regra, hoje para tu criares uma regra, até no teu convívio mínimo, é difícil. Então tu vais lá e lá não tem, né, velho? Lá tu foste lá para trabalhar, tu é cidadão de segunda linha. Quando tu sais do Brasil, tu vai para os Estados Unidos, vai para a Austrália, tu é Série B, tu vais para a Austrália e esses países. Então, isso é um aprendizado, porque não há quem não volte de melhor nesses estágios. Mas se o cara tem boa cabeça, né? Se não tem... se não aprende na força, né? Se não tem, não vai aprender nem a falar inglês. Não, e tem umas coisas também que são esquisitas, porque o Marne bate na tecla da educação aqui. Aí a gente pensa, as pessoas que fazem certas coisas aqui são mal educadas. Mas eles vão lá pra fora e obedecem às regras do país. Exatamente. Mas você vai em Gramado, eles param. Gustavo, eu quero estender. Pega os jogadores de futebol. Os nossos aqui são uma estrela. Às vezes não tem nem o primeiro lugar, respeitosamente, mas isso não quero ir por aí. O nosso jogador de futebol sai daqui. Lá o Messi carrega a chuteirinha dele pro vestiário sem problema nenhum. Pois é. Isso é cultura também. Isso é cultura. E os nossos... Cada um cuida do que é seu. O impressionante é isso, é que os nossos chegam lá e aí se submetem, lógico, com salários extraordinários, a cultura toda, eles se submetem. E aí voltam pra cá, o que é pior, trazem seus hábitos antigos, voltam a querer ser nós vamos voltar ao ponto de partida, que tudo que a gente trata nesse programa, a gente volta ao ponto de partida, que é a casa, a família, a educação. Começa aí. É ou não é? Magda, essa coisa que você falou de morar lá fora e aprender, você morou lá fora, amiguinho, você tomou um copo d'água e largou aqui, amanhã ele tá ali te olhando. Aí, aqui a mamãe arruma, o papai passa ali, a empregada... Não, menino não pode, menino não lava louça. Lá fora não tem isso. O que acaba papai paga a hipoteca da casa. Muitas vezes tentando ajudar, você acaba estragando. Frase do Drauzio Varela, não também é educar. Eu também educar. Olha aqui, os filhos pedem limite e a gente não dá. Aí se transformam nos monstros e no fundo eles têm raiva da gente. Vai por mim. A partir desta sexta-feira, os cartórios de registro civil aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul já estão autorizados a realizar aquela alteração do nome, de nome e sexo no registro de nascimento de transgêneros e transexuais. Foi publicado na quinta-feira, enfim, um número da Corregedoria, o que padroniza os procedimentos em unidades do Estado, enfim, dando efetividade a esta decisão. A publicação desta norma padroniza o atendimento em cartórios de todo o Estado, uma vez que até então, em razão da ausência deste ato normativo que eu me referi aqui, não cabia a cada titular realizar ou não o procedimento. Agora não. Agora eles são obrigados a fazer. Agora tem o seguinte, né? Trocou o nome, trocou o sexo, se arrepender depois não pode trocar. Deu. Ou é isso, ou se tu for trocou, não pode voltar. Agora, Magda... Será que o Marne ficaria bem chamando de Adalgisa? Vou falar uma coisa extremamente interessante. Gustavo Vitorino, com isso não se brinca, por favor. Não, Magda, eu vi uma matéria sobre a Copa do Mundo recentemente que eu achei assim, extremamente interessante. Viu como é ruim quando a gente está falando do pessoal tão gostoso? É muito interessante, Magda. Eu queria ver a tua avaliação, já que eles não estão interessados nisso. Não estão. Eles estão contra o problema. A Rússia é a mãe dos países da esquerda, concorda ou não? Concordo. A nossa esquerda, ela é extremamente mimimi no Brasil, né? Mimimi. Sabia que a Rússia é o país mais homofóbico do planeta? Sim. Persegue os gays, total. Diz que ser gay na Rússia é crime. É crime. É crime. Eles têm que se reunir até escondido. Escondido, e não é só lá, mas lá é gritante. Pela origem militar do país. Exatamente. Pela origem militar. Como é que a esquerda brasileira tem tanto esse mimimi homofóbico se a mãe de todas as esquerdas é o país mais contra gay do planeta? Mas desde quando a esquerda tem coerência, Chico? Tu quer coerência da esquerda?
Que coisa mais incoerente que o pensamento de esquerda. O que tem feito nos países, o que tem feito. Agora, isso a gente tem que tomar um certo cuidado. Tem um filme chamado Jogo da Imitação, com Benedict Cumberbatch, que conta a história do verdadeiro criador do computador. É um filme que eu recomendo todo mundo assistir. É um filme espetacular e histórico. Em 2013, a rainha da Inglaterra concedeu o perdão real ao Benedict Cumberbatch. Claro, ele morreu há muito tempo, né? Na década de 40, no meio da guerra, os aliados não conseguiam decodificar o código dos alemães. E buscaram matemáticos e físicos e encontraram esse jovem professor inglês, um enigma, para tentar decifrar. E ele chegou à seguinte conclusão, depois de algumas semanas de trabalho, que foi vital para ganhar a guerra. Sim, ele ganhou a guerra. A cabeça, a capacidade de processamento humano não era tão rápido, porque os alemães a cada 24 horas trocavam o código. Mudavam o código-fonte das comunicações deles. Então, mesmo que ele reunisse 1000 matemáticos, ele não conseguiria. Aí ele chegou à seguinte conclusão. Mas espera aí, a relação entre as letras e os números é matemática. E a matemática obedece a critérios simples, os critérios binários. Ou é 0 ou é 1. Eu posso transformar num campo magnético um pequeno pedaço de metal e a ele dá o valor 0 se tiver magnetizado e 1 se não tiver magnetizado, ou o contrário. Aí ele pensou o seguinte: eu posso fazer uma conjunção de tal forma que as contas sejam feitas por magnetização progressiva. E aí começou a pensar, a bolar. Ele pensou o seguinte: eu vou criar uma máquina que pense 12.000 vezes mais rápido que o homem. Pense não, que responda logicamente 12.000 vezes mais rápido que o homem. E aí ele começou a construir o primeiro computador do tamanho desse estúdio aqui. É um negócio assim monstruoso. Foi o cara que criou o primeiro computador. Você sabe por que ele não foi parar nos livros de história e só apareceu agora em 2013? Porque ele era homossexual. Na Inglaterra era crime. Inglaterra? Nos anos 40. Oscar Wilde foi preso 2 anos na cadeia por sodomia? Porque era homossexual. Ficou 2 anos na cadeia. Na Inglaterra era crime ser Mas homossexual. isso da Rússia também é revoltante. Isso, uma Copa do Mundo lá, quer dizer, a pessoa vai ser hostilizada. Vitorino, sobre essa máquina, eu vi as imagens da casa onde a máquina estava instalada. O filme é espetacular. Eu não Assiste o Jogo da Imitação. Eu vou trazer o filme para você. Muito obrigado. O senhor já prometeu um que nenhum trouxe nenhum. Você. Magda, podemos fazer uma inserção futebolística? À vontade. Saiu agora na inserção futebolística. É uma várzea. Como é o lado de lá? O que é? Aqui é várzea. Vocês são os chiques da bancada. É a favela. Não, ele muda de lugar e vira um outro lugar. Eu vou tentar vou tentar fazer a minha inserção. Faça, por favor, não dê bola para Sexta-feira. Não dê bola para Plebe. Querendo fazer inserção. Parou? Quem não fez até agora não faz mais. Notícia. É verdade. Vamos lá. É verdade. Notícia que entrou agora à noite, na verdade, é que saiu a denúncia. Veio do Rio de Janeiro a denúncia agora no fim da tarde, a denúncia tanto do Grêmio quanto do Internacional. O Grêmio pela jogada daquele rojão, não é rojão, né? Tem um termo mais sofisticado, mas uma imbecilidade. Na mesma hora, aquele torcedor até apanhou de outros torcedores, isso a gente não propugna, né? Mas na verdade ele apanhou dos que o cercavam ali, foi levado ao G15, já saiu condenado dali com 15 jogos. O Grêmio apresentou isso, mas o clube está sendo denunciado por isso aí pode perder mandos de jogos e apresentará a sua defesa. E a segunda, Mari, foi o D'Alessandro, foi novamente denunciado aí pela agressão no Luan, e ele alertando que ele perdeu a primoriedade pela outra condenação. Flamengo, então o artigo dele é de 254 de novo, que é de 4 a 12 jogos. Então essa é a notícia esportiva. Agora, Rujo, outra notícia muito importante do futebol hoje é o Carille. O Carille realmente vai para a Arábia Saudita, vai sair do Corinthians, mas para o telespectador ter uma ideia interessante. O salário que ele vai ganhar nesse time Al Riyad, na Arábia Saudita, é 1 milhão limpo por mês. E o que ele ganha no Corinthians é 250 mil limpo. Então ele tem que trabalhar 4 anos no Corinthians
para equivaler o que ele trabalha 1 ano na Arábia Saudita. Foi esse raciocínio que ele fez. Especialmente a estabilidade no futebol brasileiro. Sem pressão, aqui, lá. O Corinthians, naquele jogo que ganhou do Palmeiras, ele tomou 2 bolas na trave. Se tivesse invertido, o Corinthians vinha de resultados ruins, já ia esquentar a batata dele. Muito bem que ele fala, vai morar lá 12 meses, volta milionário, as 3 gerações deles já bem atendidas, né? E aqui entre nós 1 ano na Arábia Saudita é até interessante para você conhecer uma outra cultura. Tu vai a Dubai, tu vai a Abu Dhabi, curte aquilo lá. E pressão zero de resultado. Zero. E vai no melhor time lá. Não pode beber nada de álcool lá, né? Melhor, eu acho que é o Al Riyad. O estrangeiro pode beber álcool, né? Não, mas tem que ver só no quadradinho, não pode beber por aí. Não, tem que ser no quadradinho. Tem que ser no quadradinho. No quarto de hotel, de coisa. Dentro do hotel, dentro da sua casa. Dentro da tua casa, mas se não, negativo. Não é coisa do outro mundo viver em país. Só que a Arábia Saudita, ao contrário, Chicão, dos Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi, ao contrário do Catar e tal, não é tão... rigorosa. É rigorosa. Flexível, é a mais radical que tem ali. Não, me fugiu a expressão. Estava com a expressão. Os Emirados Árabes... Ele é o Estado tolerante. Intolerante. Tolerante. Ele é tolerante. A Arábia Saudita é menos tolerante. A Arábia Saudita é mais fundamentalista. Mas isso que eu estou dizendo. É mais fundamentalista. Porque ele é um Estado mais laico. Não chega a ser um Irã, mas é bem... Porque a mesquita que seria o Vaticano dos árabes, Meca está lá. Marli Barcelos, vamos falar sobre os aniversariantes. Poucos aniversariantes hoje. O primeiro aniversariante, o Bertrand Russell, filósofo e matemático. É tio do Russell. Britânico, esse aqui é Russell. Aí o Russell pegou a carona. Mas ele tem uma pronúncia meio sofisticada. Augusto César Sandino. Sandino, que dá o nome... eu sei que o senhor sabe. Que dá o nome ao movimento sandinista da Nicarágua. É considerado um herói. Hoje a Nicarágua vive na pior pobreza, um dos piores países da América Central. Os países da América Central, ali do Panamá até a Guatemala, são todos países muito pequenos, né? São pequena densidade populacional e pequeno território. Todos eles são pequenos. Você sai do Panamá, vai indo ali, subindo lá até a Guatemala, que faz a divisa com o México. É do tamanho de Sergipe. É um pouquinho maior, um pouquinho menor. 80 mil quilômetros quadrados, 60 mil quilômetros quadrados. A Guatemala é o maiorzinho, com um pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados. Sandino, quem foi? Augusto Sandino, o movimento sandinista, foi um movimento assim comunista para assumir o governo da Nicarágua. E assumiu o governo da Nicarágua via Daniel Ortega, que fazia parte. Mas a figura mais assim fascinante da Revolução Sandinista foi aquele episódio de Irã Contas, que os Estados Unidos esteve envolvido, Comandante Zero. Tu já ouviu falar do Comandante Zero, né? Comandante Zero ficou famoso porque ele usava um Rolex. E o Rolex dele foi a leilão na Christie's e levou $1,5 milhão. As pessoas gostam. Diz aí quem é o Comandante Zero. Mas o Comandante Zero não é um nome que... Ele era zero. É um codinome. É um codinome. Ele era zero, Gustavo. O outro aniversariante. O senhor Frank Capra. Frank Capra foi um dos maiores diretores do cinema americano, na minha opinião, junto com John Ford, que foi o maior de todos, o homem que criou o West, que lançou o John Wayne e que criou clássicos como Era Verde o Meu Vale, por exemplo. Depois do Vendaval, que é um outro clássico fantástico, que conta as histórias da Irlanda. Comida árabe, né? Não tem a comida o quibe. Não, o capra, não é capra. Caprese, salada caprese, foi ele que inventou. Somoza não era da Nicarágua? Sim, Anastácio Somoza. Morreu no Paraguai, né? Anastácio Somoza foi explodido. Foi explodido, exatamente. No Paraguai, né? Não sei nada. Sócrates dizia isso. Eu só sei que nada sei. De quem eu só sei que nada sei, Marli? O Marli Barcelos... Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Estou muito magoado. A gandaia tá demais. Tá? Deixa o Marli concluir o que ele está falando. Mais dois aqui. O nome do filme, dirigido pelo Capra, que é o meu filme preferido, chama-se A Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra. Esse filme é de 1946 e com aquela cultura americana, a cultura da probidade, etc, etc. Ele é um construtor de casas que ele vende, o James Stewart, que constrói casas populares a preços baixos. E existe
Lionel Barrymore, que é um opulento homem de negócios e que não aceita isso. E no meio do filme aparece um anjo que salva ele, né? Contando a história. O filme é lindíssimo, eu não vou contar o filme. A felicidade não se compra. Se você puder assistir esse filme de 1946, você vai se emocionar. Ganhou um Oscar, ganhou uma série de prêmios com a Donna Reed e o Jimmy Stewart e outros grandes atores. Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, estaria de aniversário hoje, se vivo fosse. Ele morreu em 2005. Já vão aí 13 anos da morte do... Como passa rápido. Meu querido amigo José Paulo de Andrade, um dos maiores radialistas de São Paulo, trabalha na Rádio Bandeirantes, faz um horário pela manhã, o jornal dele está líder de audiência há muitos anos. Eu sempre gosto de falar dos radialistas, embora ninguém conheça ele aqui no Rio Grande do Sul, só aqueles que vivem em São Paulo, mas eu quero fazer essa homenagem a ele, me permite. Tu acha que o radialista é mais valorizado hoje ou nessa época que tu está falando? Há 20, 30 anos atrás. Depende do que tu queres dizer de valorização. Valorizado como formador de opinião. Não, o problema é o seguinte, houve muita pulverização do rádio, muita rádio, muita informação. E tem muita invenção também na rádio. Não, e tem muito cara ruim que não passava na portaria da rádio, né? Agora entra na rádio. Não, agora ele fala e toma conta da rádio, né? Toma conta de uns anos pra cá, qualquer um fala em rádio. A gente conhece tantos aí, né, Vitor? Não é só rádio. É televisão. É verdade, a gente conhece alguns, né, cara? Tem os muquiranos aí. Rádio e televisão. Você conhece algum? Olha aqui, ó. Aconteceu nessa noite, aconteceu uma rebelião numa penitenciária da Venezuela e no início da noite, quando foi divulgado, já tinha assim coisa de 30 feridos, 11 mortos. A Venezuela tá uma panela de pressão horrível, né? Mas, dona Magda, eu falei no início do programa, e o Vitorino debochou de mim, passando fome. Sim. E fizeram uma pesquisa que não é de um órgão venezuelano, um órgão internacional, e diz que o Maduro não é favorito para ganhar as eleições. Houve uma dissidência no governo militar e esse cara está assumindo uma popularidade muito grande e o povo está levando fé que pode ser por aí o caminho. Já está eleito. E o Maduro levou até o Maradona para ir no palenque dele, não adiantou. Maradona não vale nada, né, cara? Vai dar uma... Pode ser que esse cara aí tenha uma influência americana. Não, mas a fraude... Chicão, tu tá acreditando numa eleição livre no governo Maduro? Não, mas vai ter uma eleição. Não, que lá tu vai ser tudo fraudado, rapaz. Para com isso. Fundação Carter vai estar lá. Fundação Carter? A fundação do Carter vai estar lá. Gente, para não fugir à regra, né? E para nos agraciar... Nós somos destruídos aqui, Heitor. Para nos agraciar um bom final de semana, o Gilmar Mendes soltou outros queridos. Marcelo Sereno, Adeilson Teles, Ricardo Rodrigues, o Gordo, e Carlos Alberto Valadares Pereira, o Gandola. Não faço a menor ideia de quem são. Que coisa. Não faço a menor ideia de quem são, mas coisa boa não é, né? Tava preso, não pode ser bom, né? Marley, Marley não, Magda. Ele não chamou de Marley. Chamou de Marley. Eu troquei a presidente do clube do Chicão, levei a mão. A Polícia Federal veio indício de que a senadora Geise, olha a pronúncia, eu acertei. É Gleisi Hoffmann. E sabe por que esse nome? Ele queria Grace, mas não souberam escrever, colocaram Gleisi. Teria recebido 1 milhão de propina. E eu dei a notícia da cronologia das notícias, eu comecei com propina de 5, 3, fui descendo, estou na propina de 1 milhão. A senadora, em nota oficial, lógico que se defende dizendo que não fez nada, né? Na verdade, é um inquérito oriundo da Lava Jato, dos empréstimos consignados. E ali ela teria ganho uma comissão para montar essa questão. Esse processo, ele vazou, Gustavo, porque na verdade ele está desde março com o ministro Dias Toffoli para ver se ele vai receber e transformar em denúncia e inicia ação criminal, né? Mas a revista Veja furou, botou a notícia, a Globo confirmou que é a veracidade. Então esse inquérito está pronto dentro da polícia, com o ministro, para o ministro Toffoli, para ele vai, se ele receber, recebe a denúncia e aí vira mais uma ação criminal. Ou seja, o Toffoli vai ficar numa complicada, né? Porque ele vai ter que aceitar um processo contra o presidente do partido, qual ele era funcionário antes de ser ministro.
E o marido dela tá junto, hein? E o marido dela não é só ela. Não, mas sim, o marido. Claro, tanto é que ele sumiu. Eu acho que mataram e esconderam o corpo. Gente, o golpe deles... Porque ele nunca mais apareceu? O golpe deles era nos aposentados. Coitadinho. Empréstimo consignado, nos aposentados. É muita sacanagem. É muita chinelagem. É muita sacanagem. É muita chinelagem. Agora, esse processo, ela deu sorte que é na mão do Toffoli, porque o Toffoli pode até receber por conta da pressão popular, mas vai redar o que der. Muito bem. Vamos chegando ao final de mais uma semana junto de vocês com Atualidades Pampa. Agora nós vamos ficar 2 dias descansando, fazendo outras coisas, enfim. E segunda-feira a gente está de volta para mais um encontro com vocês, logo depois do Jornal da Pampa. Bom final de semana e até lá.